pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a respeito de uma figura muito controversa na história do mundo, o imperador Calígula. Vocês já ouviram falar a respeito dele? Ele, na verdade, o nome dele não era esse, o nome dele era outro. Isso era um apelido de infância que ele odiava. E, obviamente, quando a gente odeia muito o apelido, ele acaba pegando. Bom, o Calígula é um nome que virou um exemplo de tudo o que pode dar errado quando uma pessoa detém o poder absoluto. Esse imperador romano, ele ficou conhecido pela depravação e pelos abusos de poder que ultrapassaram o limite da insanidade. Em menos de 4 anos de reinado sobre o Império Romano, o Calígula ele colocou o seu nome na história como um dos piores tiranos que já viveram, mas também ele trabalhou para fortalecer o poder dos imperadores e do próprio império. E é essa a história que eu tenho para contar para vocês hoje. Mas antes disso, aquele avisinho de praxe. Não se esqueçam de dar uma olhada se você continua inscrito no canal. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Dá uma olhadinha se teu sininho está ativado para você receber todas as notificações aqui do canal, né? Sempre que tiver vídeo novo, você recebe, teoricamente, ao menos, uma notificação do YouTube. E também, quem quiser ajudar o canal, tem como você dar um super like aqui nesse vídeo, ou você entrar como membro do clube do canal para ajudar financeiramente, ou então simplesmente comentando esse vídeo, dando o seu like, seu dislike e compartilhando ele, tá legal? Vamos ao vídeo de hoje. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa deixar bem claro que as fontes a respeito do reinado do Calígula não são muitas e também elas não são as mais imparciais possíveis. Ele foi um imperador odiado pelos seus cortesãos romanos e por isso as histórias sobre ele geralmente têm um quê de exagero e até mesmo algumas são inventadas. O nome dele era Caio Júlio César Augusto Germânico. Ele nasceu em 31 de agosto de 12 depois de Cristo e fazia parte de uma das famílias mais importantes de Roma. Ele recebeu o nome de um parente famoso, o Júlio César, de quem eu já falei num vídeo anterior aqui no canal. O Caio, ele era o 6º dos 9 filhos do Germano e da Agripina Maior, sendo que 3 filhos desse casal, 3 irmãos do Caio, do Calígula, morreram na infância. O Germânico, o pai do Calígula, ele era neto do Marco Antônio, né, que eu já disse no outro vídeo que era braço direito do Júlio César. A Agripina, por sua vez, a mãe do Calígula, ela era filha da Júlia, filha única do Augusto, o primeiro imperador de Roma. Os pais do Calígula, né, o Germânico e a Agripina, eles eram de certa maneira parentes, mas de um jeito bem complicado. A avó do Germânico, ela tinha sido a 3ª esposa do imperador Augusto, que adotou o filho mais velho dela, o Tibério, e o tornou o seu herdeiro. Mas para isso, o Augusto exigiu que o Tibério adotasse o sobrinho, o Germânico. Assim, quando Tibério subiu ao trono no ano 14 depois de Cristo, o Germânico passou a ser considerado como o seu potencial herdeiro ao trono romano. O Caio, né, o Calígula, ele era o mais novo dos meninos desse casal, né, da Agripina e do Germânico. E também era, obviamente, o mais mimado. Quando ele tinha 2 ou 3 anos de idade, o seu pai, o Germânico, o levou consigo numa campanha militar na Germânia, atual Alemanha. E os soldados se divertiram muito ao ver aquele bebê de 2 anos vestindo o uniforme militar romano completo em miniatura. Então, eles apelidaram o menino de Calígula, que quer dizer botinha, né? A bota dos militares tinha um nome, e o diminutivo desse nome era Calígula. Então, aquela criança recebeu o nome de botinha, né? Da botinha militar dos romanos. Obviamente que ele odiou, né,
o apelido e por isso mesmo acabou pegando e ele entrou para a história como Calígula. O Germânico, ele era um general muito famoso e muito popular que controlava 1/3 das tropas de Roma. E no ano 17 ele foi transferido da Germânia para a Síria, para onde ele levou toda a família. Só que lá na Síria ele entrou em conflito com o governador local. E além disso, ele começou a fazer coisas sem permissão do imperador Tibério, o que desagradaram muito o imperador. Em dado momento, o imperador Tibério ele começou a ter receio da popularidade desse sobrinho. No meio dessa confusão toda, o Germânico ficou doente. Ele estava convencido de que estava sendo envenenado, o que pode ser verdade ou não. Há quem acredite que, na verdade, ele estava com malária. E ele acabou falecendo em 10 de outubro do ano 19 d.C., quando Calígula tinha 7 anos de idade. O Germânico, ele era tão popular, mas tão popular, que o seu funeral em Roma foi um dos eventos mais concorridos, atraindo uma multidão de pessoas enlutadas, uma coisa muito fora do comum. Quando Agripina retornou para Roma com as cinzas e os filhos do Germânico, o mundo todo, Roma inteira, foi participar do evento, né, do funeral e prestar os respeitos à família. Bom, todo mundo foi prestar os seus respeitos numas. O Tibério não apareceu. Ele não era muito popular entre o povo e tinha receio de que a população começasse a apoiar os filhos do Germânico contra ele. Afinal, essas crianças estavam na linha de sucessão ao trono. Por isso mesmo, ele passou a controlar tudo o que essa família estivesse fazendo. Ele chegou, inclusive, a proibir a Agripina a se casar de novo. Com isso, ele impedia que um homem estranho à família acabasse se tornando membro da família imperial e guardião dessas crianças. Mas todo esse cerco à família de Germânico não adiantou muito, porque a Agripina ela começou a trabalhar para que seus filhos mais velhos, o Nero e o Druso, se tornassem oficialmente os herdeiros do Tibério, principalmente depois que o próprio filho do imperador, chamado Druso também, morreu de causas naturais no ano 23 d.C. Os filhos da Agripina passaram a atuar na política romana e acabaram se tornando muito populares. Para completar essa situação toda, a Agripina acabou se desentendendo com o prefeito de Roma, o Sejano, que era um aliado do imperador Tibério. E em vez do Tibério tomar partido, ele simplesmente decidiu abandonar Roma e se mudar para a ilha de Capri, abandonando de todas as formas a política. Com isso, o Sejano ele ficou livre para perseguir os rivais e ele ordenou um grande número de julgamentos forjados por traição e corrupção. E entre as vítimas dessa verdadeira caça às bruxas que ele criou estavam o Nero e o Druso, os filhos da Agripina e do Germânico, herdeiros do trono. Tanto a Agripina quanto esses dois filhos acabaram sendo exilados e os 3 morreram nesse exílio. Nessa época, o Calígula e as suas irmãs mais novas foram tirados da mãe e enviados para serem criados pela avó Antônia, a filha do Marco Antônio. O Sejano ele acabou sendo executado posteriormente por traição em 31 d.C. E o imperador Tibério ele ordenou que o Calígula fosse enviado para viver com ele lá em Capri. O Calígula ele considerava o Tibério responsável por todas as desgraças que haviam acontecido na família dele, mas ele resolveu bancar o mais perfeito servidor do império. Ele era praticamente um refém e corria sérios riscos de vida. Ele tinha plena consciência que o imperador ou alguma pessoa próxima ao Tibério poderia simplesmente decidir matá-lo a qualquer momento. Ele sempre ia dormir com a sensação de que ele podia estar morto no dia seguinte, que ele podia não acordar. No meio dessa tensão toda que ele vivia, ele chegou a pensar em matar o Tibério e entrou no quarto dele com uma adaga para matar o imperador, enquanto ele dormia. Mas ele se arrependeu e acabou deixando a adaga no chão e saindo do quarto. O Tibério, quando ele acordou, ele encontrou o punhal e ficou sabendo de tudo. Mas ele gostava
do Calígula e resolveu não puni-lo pelo que tinha acontecido. Um historiador, ele chegou a afirmar que o imperador, ele sabia das tendências cruéis do Calígula e até mesmo as encorajava. Em 23 depois de Cristo, o Tibério arranjou uma esposa para o Calígula, mas ela morreu no parto no ano seguinte e a criança também morreu junto. Em 35 depois de Cristo, o imperador transformou Calígula em seu herdeiro oficial, junto com o seu único neto de sangue, o Tibério Gemelo. O Tibério, o imperador, ele faleceu no ano 37 aos 77 anos de idade, e o Calígula, que tinha arranjado bons aliados enquanto vivia com o Tibério, conseguiu que a herança do Tibério fosse anulada. Então, o trono passava diretamente para o Calígula e tirava-se o Tibério Gemelo da parada, né? O neto do imperador simplesmente sumia nessa sucessão ao trono. O Calígula, ele foi proclamado imperador em 18 de março de 37 depois de Cristo. Quando ele entrou em Roma, ele foi saudado por uma multidão com verdadeira adoração. Ele era chamado, por exemplo, de Nossa Estrela. E se esperava tudo de bom vindo dele. Afinal, esse povo ainda lembrava do pai dele, o Germânico. Então, um filho do Germânico não poderia ser como o Tibério, tinha que ser uma pessoa boa. E Calígula, ele realmente começou um governo de reconciliação nacional, cheio de generosidades. Uma das suas primeiras medidas foi encerrar todos os processos de traição e declarar que todos aqueles considerados traidores por Tibério agora estavam perdoados, permitindo inclusive que os exilados voltassem a Roma. Ele deu bônus aos militares, criou um esquema para ajudar pessoas afetadas por impostos excessivos e também organizou espetáculos para o público, incluindo lutas de gladiadores. Mas esse início de um governo feliz para os romanos durou exatamente 7 meses. Em outubro de 37 depois de Cristo, o Calígula, ele ficou muito doente e quase morreu. Há várias hipóteses sobre o que efetivamente aconteceu com ele, desde que ele teria tido encefalite até um colapso nervoso, mas cientistas atuais, eles acreditam que a causa de tudo isso provavelmente foi envenenamento por chumbo, que era muito comum na época, ou ainda complicações da epilepsia. O que interessa, efetivamente, é que o Calígula, quando ele se recuperou, ele parecia uma outra pessoa. Parecia que o cérebro dele tinha sido fritado durante a febre. Ele tinha virado outra pessoa completamente diferente. Toda a generosidade dele dos primeiros meses de governo foi embora e a crueldade acabou se transformando na sua marca registrada. Ele começou a ordenar a morte ou o exílio de todo mundo que ele via como uma ameaça, começando pelo seu próprio primo, o Tibério Gemelo, assim como o pai e o irmão de sua primeira esposa. Também ele mandou exilar suas 2 irmãs ainda vivas. O único que foi poupado foi o seu tio Cláudio, irmão de seu pai Germânico, mas não por ele ser bonzinho, simplesmente porque o Cláudio ele tinha uma pequena deficiência física, né? O Cláudio claudicava, ele era manco, o que o fazia perante a sociedade da época alvo de ridículo, pelo restante da família principalmente. O Calígula também, nessa época, ele começou a mandar executar pessoas sem julgamento e ainda obrigar outras ao suicídio, obrigá-las a se matar. Essa mudança de temperamento causou um choque à população romana, que até então via o Calígula como a melhor coisa que tinha acontecido a Roma desde o Júlio César. Mas, na verdade, apesar de toda essa mudança de temperamento, o jovem imperador, que tinha na época 25 anos, ele continuava mostrando que tinha uma visão para o império. Ele mandou, por exemplo, publicar todos os gastos públicos, coisa que o Tibério nunca tinha mandado fazer. Ele reformou parte do sistema de impostos e criou um sistema de ajuda para pessoas que tinham perdido suas propriedades em incêndios. Ele também admitiu novos membros nas classes mais altas da sociedade romana.
E, mais importante, ele reestabeleceu as eleições. O problema de tudo isso é que o Calígula ele não era um bom administrador. Entre todos esses gastos, pagamentos para conseguir apoio político, os grandes eventos que ele financiava para o povo, né, as lutas de gladiadores, etc., e o seu próprio estilo de vida extravagante acabou levando embora em 2 anos toda a fortuna que o Tibério tinha conseguido deixar para o Estado durante o seu governo. Assim, em 39 d.C., começou uma grande crise financeira no Império Romano. O Calígula, ele decidiu que a culpa não era dele. Ele começou a acusar os cobradores de impostos de se apropriar dos fundos que eles tinham que coletar e obrigou eles a pagar mais impostos. Ele também criou taxas sobre casamento, processos judiciais e até mesmo prostituição. E até começou a leiloar a vida de gladiadores nas disputas de arena. Como isso não era o suficiente para arrecadar mais dinheiro, ele começou a simplesmente mandar prender e executar milionários romanos para ficar com o dinheiro para o Estado. E isso acabou funcionando, porque ele acabou com bastante dinheiro em caixa para realizar algumas das obras que ele queria. Por conta da crise financeira e da inabilidade administrativa do Calígula, houve fome em várias partes da Itália e ele teve uma boa ideia para contornar isso. Ele começou a ampliar os portos de Reggio Calabria e da Sicília para melhorar a capacidade de importação dos grãos que vinham do Egito. Ele começou a construção de 2 aquedutos que foram considerados maravilhas arquitetônicas da sua época. Tudo isso para melhorar o abastecimento de água de Roma. Também ele finalizou o Templo de Augusto em honra do primeiro imperador romano e mandou construir teatros e anfiteatros, além de expandir o Palácio Imperial. Para si mesmo, o Calígula ele mandou construir 2 navios gigantescos. Um deles funcionava como templo completo para a deusa Diana e outro era basicamente um palácio completo flutuante. Eles foram retirados do lago Nemi, na Itália, por ordem do ditador italiano Mussolini, mas eles acabaram sendo destruídos em 1944 durante bombardeios na Segunda Guerra Mundial. O relacionamento do Calígula com o Senado nunca foi dos melhores e acabou se transformando numa briga aberta. Desde que o Tibério se mudou para a ilha de Capri, o Senado ele havia se acostumado a governar Roma sozinho, sem interferência do imperador. Mas o Calígula não queria saber disso, e ele era imperador e queria reinar. Só que os senadores eram quem efetivamente tinham nas mãos a máquina administrativa do poder. Eles eram basicamente o centrão da época, sem eles não tinha como governar Roma. O Calígula ele não tinha nenhuma habilidade para negociar com os políticos, ele era muito inábil. Além disso, ele resolveu rever os processos de traição de Tibério e concluiu que não se podia confiar naqueles senadores. Ele mandou que investigações fossem abertas contra esses senadores e executou vários, trocando inclusive o cônsul eleito por alguém que ele achava mais confiável. Foi nessa época que os senadores começaram a espalhar vários rumores a respeito do Calígula. Entre esses rumores era de que o Calígula só gastava dinheiro com ele, deixando toda a população passar fome, que ele mandava matar por diversão e que ele dormia não só com as mulheres de outros homens, mas também com o marido das suas próprias irmãs, além também das suas próprias irmãs, né? Ele cometeria incesto. Uma das histórias que se repetiu muito é que durante os jogos ele ficou tão entediado que ele mandou que os prisioneiros fossem atirados às feras para serem comidos. Só que em determinado momento acabou os prisioneiros, então o que ele teria mandado fazer? Pegado gente aleatória da plateia e jogado dentro da arena para serem
mortas e ele poder apreciar o espetáculo. Muitas dessas histórias provavelmente eram mentiras ou exageros, mas a verdade é que o Calígula também ele não facilitava muito pro lado dele. No mesmo ano em que ele se tornou imperador, ele interrompeu uma festa de casamento de uma moça chamada Lívia Orestila para ordenar que a união fosse anulada para ele poder se casar com ela. A moça não gostou nada de virar imperatriz e o Calígula acabou se divorciando dela logo no dia seguinte. Mas ele ordenou que o casal não poderia se juntar novamente. Só que o casal desobedeceu ao imperador. O que o imperador fez? Ele os exilou por adultério. No ano seguinte, o Calígula ele ouviu falar sobre a beleza de uma mulher chamada Lólia Paulina, que era mulher do governador da Macedônia. O que o Calígula fez? Ele ordenou que os dois se divorciassem para que ela pudesse se casar com ele. Ela era uma moça riquíssima e tão esbanjadora quanto Calígula, mas isso não foi o bastante para ele ficar com ela por muito tempo. Depois de 6 meses, ele simplesmente se livrou da mulher, alegando que ela era infértil. Então, se divorciou, acabou a relação que ele tinha feito, ela separar do marido para ficar com ela, mas não deu nada certo. Finalmente, em 39 d.C., ele encontrou o seu par, uma mulher chamada Milônia Cesônia, uma viúva que tinha 3 filhas. Ela era mais velha que ele, não era bonita e nem era rica, mas o Calígula simplesmente se apaixonou perdidamente por ela. Os dois, eles começaram um caso e quando ela estava grávida, eles se casaram. A filha deles, Júlia Drusila, nasceu pouco depois, segundo alguns autores, no mesmo dia do casamento do Calígula. O Calígula, ele parece ter sido fiel a essa esposa, embora corressem muitas histórias de que ele gostava de exibi-la nua para os seus próprios soldados. Enquanto isso, Calígula continuava gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. Quando o Tibério, o imperador Tibério, ainda era vivo, ele havia consultado um vidente que previu que o Calígula ele tinha tantas chances de virar imperador de Roma quanto alguém conseguir atravessar de cavalo a Baía de Baia, perto de Nápoles. Então o que o Calígula fez? Para mostrar para todo mundo que o profeta estava errado, ele mandou construir uma ponte flutuante temporária de um lado ao outro da baía e atravessou ela com o seu cavalo favorito, o Incitatus. Aliás, por falar em cavalo favorito, falar em Incitatus, ele se envolveu, esse cavalo, numa briga do Calígula com o Senado. Para o Calígula demonstrar o seu verdadeiro desprezo à instituição, depois de matar e afastar boa parte dos senadores, o Calígula ele teria resolvido nomear um senador novo para o Senado de Roma e que tivesse mais habilidade e fosse mais inteligente do que os senadores. Então ele colocou o seu cavalo, o Incitatus, como senador romano. No ano 42 d.C., o Calígula ele mandou ir para Roma o rei da Mauritânia, que era um estado vassalo do Império Romano no oeste da África. O rei Ptolomeu, eu já falei desses Ptolomeus, vocês vão saber que esse Ptolomeu era descendente daqueles Ptolomeus. Era um primo, esse Ptolomeu era um primo do imperador Calígula. Ele era neto da Cleópatra e do Marco Antônio. Lembra que eu falei que os dois tiveram uma filha chamada Selene? Então, essa Selene havia se casado com o rei da Mauritânia e eles tiveram esse filho. Quando o Ptolomeu chegou a Roma, o Calígula ele resolveu mandar executá-lo e anexou a Mauritânia aos domínios do Império Romano. Provavelmente ele fez isso por causa dessa relação do Ptolomeu com Cleópatra e o Marco Antônio. Ele considerava ele como um potencial rival ao trono de Roma. Para completar tudo isso, o Calígula ele começou a reivindicar os seus direitos de divindade, afirmando que ser o imperador o colocava no mesmo patamar dos deuses. Ele começou a aparecer em público vestido como vários deuses, por exemplo, Marte, Mercúrio, Apolo e até mesmo como Vênus, e mandou construir
templos para si mesmo, além de mandar substituir as cabeças das estátuas representando deuses pela sua própria cabeça. Ele chegou até mesmo a mandar colocar uma estátua sua no templo de Jerusalém, para obrigar os judeus a adorá-lo como Deus. Isso do imperador ser uma divindade era comum em outros países do Oriente, como o Egito, por exemplo. Mas em Roma, os imperadores eles só eram elevados à categoria de divindades após a sua morte e não em vida, o que acabou se transformando num novo escândalo do Calígula. A prova que os senadores precisavam para considerar o Calígula como insano e que precisava ser removido do trono, eles tiveram em 40 depois de Cristo, quando o Calígula ele anunciou que pretendia fazer a nova capital do império em Alexandria, no Egito, onde ele poderia ser adorado como um deus vivo, sem ser incomodado. Isso tiraria o poder político do Senado de Roma, e essa acabou sendo a gota d'água tanto para os senadores quanto para a guarda pretoriana, a facção mais poderosa do império dentro do palácio. Desde o ano 39 depois de Cristo tinham começado a aparecer conspirações contra o imperador. Muitas foram descobertas, outras nem saíram do papel. O número de descontentes crescia consideravelmente ano após ano. Um desses descontentes era um guarda pretoriano chamado Cássio Quereia, que Calígula se divertia em humilhar. O imperador zombava dos modos e da voz de Cássio, dizendo que o rapaz era efeminado. E toda vez que o guarda chegava para beijar o anel, do Calígula, ele fazia gestos obscenos com a mão. O Cássio ele não aguentou mais essas humilhações e provocações e não demorou muito para encontrar outras pessoas que também não suportavam mais o Calígula. E aí eles resolveram se livrar do imperador. O Cássio e 2 outros membros da guarda pretoriana então aproveitaram uma ocasião em que estavam sendo realizados jogos em homenagem ao imperador Augusto em 24 de janeiro de 41 depois de Cristo. Eles se aproximaram de Calígula e o esfaquearam mais de 30 vezes antes dos guardas germânicos, leais ao imperador, conseguirem chegar até eles. Ao mesmo tempo, outros conspiradores eles foram atrás da imperatriz Milônia e a assassinaram juntamente com a filha do casal, a Drusila, que tinha 2 anos na época. Assim, eles se livraram de uma vez só de toda a família que restava do Calígula. Os guardas germânicos, então, saíram matando todo mundo que encontraram, que eram responsáveis por essa conspiração, inclusive alguns senadores que sabiam da história. E nessa também acabaram morrendo pessoas inocentes. Quando finalmente os guardas germânicos foram controlados, havia dezenas de corpos no palácio. O Senado ele tentou se aproveitar de tudo isso para restabelecer novamente a República em Roma, mas ele não conseguiu apoio popular e nem junto às guardas, tanto a pretoriana quanto os guardas germânicos, quanto os soldados das legiões não aprovaram essa ideia. No fim, então eles tiveram que escolher o novo imperador. E quem foi o novo imperador? O Cláudio, aquele tio manco que o Calígula popou porque achava que ninguém ia levá-lo a sério por causa da sua deficiência. O Cláudio, ele conseguiu escapar da senha assassina dos conspiradores, se escondendo atrás de uma das cortinas do palácio. E foi protegido pela guarda pretoriana, que na verdade gostava dele. E assim, o Cláudio acabou se tornando imperador por absoluta falta de concorrência. O Cláudio mandou executar os assassinos, mas ele ofereceu uma anistia geral aos demais soldados que conspiraram contra o Calígula. E apesar do pouco que se esperava dele, ele acabou se provando um administrador habilidoso que restaurou a situação do império após os abusos do Calígula, até mesmo ampliando os seus domínios. Quem tiver estômago,
pode assistir um filme chamado Calígula, que deve ter aqui no YouTube, ou se não tem, deve ter em plataformas aí de streaming. Mas já adianta, assim, é um filme forte, né? E que, como nota curiosa, muitos dos atores shakespearianos que participaram, né? O John Gielgud e vários outros, né? Peter O'Toole, vários outros atores famosos, eles não sabiam do que efetivamente o filme tratava. Assim, eles fizeram o papel deles, mas muitas coisas não foram mostradas para eles sobre o filme. Então eles iam lá, filmavam a parte deles e só depois é que eles viram o filme montado e diz a lenda que eles ficaram horrorizados com aquilo e tal. Talvez também isso motivado pela opinião pública da época em relação ao filme. Se é verdade, é uma das lendas de Hollywood, a gente não vai ficar sabendo nunca. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem aí seu like, seus comentários, tá legal? Um abraço, até o próximo.